Queridos irmãos, a paz do Senhor para você e para toda a sua família que nos assiste neste momento. Nesse momento estamos voltando a gravar mais um vídeo, onde vamos estar meditando na bendita palavra de Deus. Com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra de consolo, de orientação para a sua vida. Neste momento nós queremos ler um texto bíblico encontrado em um dos salmos, Salmo de número 73. E neste salmo nós queremos ler alguns versículos onde nós estaremos meditando com você. Eu aqui e você onde está, com a sua família. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar junto a meditação da palavra do Senhor. Salmo 73, versículos 1, 2 e 3, nos diz o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí eu ainda quero neste salmo ler com você o versículo de número 16 e o versículo de número 17, que nos diz: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Queridos, este salmo é um dos salmos escrito por Asaf. Asaf foi um dos músicos nos dias de Davi, rei de Israel, e Salomão, seu filho. Ele era da tribo de Levi, portanto, ele tinha o encargo de ministrar os louvores nos cultos dos judeus. Mas na frente ele foi também compositor de parte da Bíblia Sagrada. Entende-se que do Salmo 73 ao 83, todos esses salmos foram escritos por ele. E é interessante que, neste salmo que nós estamos meditando, Asaf ele faz algumas declarações que nós devemos observar e levar isso muito a sério também nos dias em que estamos vivendo. Observe bem. No versículo de número 2, Asaf diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O que era que estava acontecendo com Asaf? Asaf estava a observar a prosperidade dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. E ele começou a ver que eles não tinham dificuldade na sua vida. Você leu o Salmo 73 por inteiro, você vai perceber que Asaf faz algumas considerações em relação àqueles que andavam fora da vontade de Deus e que não sofriam apertos financeiros, suas riquezas aumentavam. E Asaf começou a observar o porquê eles, vivendo injustamente, prosperavam, e ele, por servir a Deus, sofria apertos. E a Bíblia diz que nesse momento
os seus pés quase se desviou. Queridos, você que me ouve neste momento, principalmente você que é crente, mas não somente você que é crente, mesmo você ainda não tendo participado de nenhuma igreja cristã evangélica, mas você é um homem sincero, honesto naquilo que você faz, nunca torne como base a injustiça daqueles que estão em volta de você. Mesmo que alguém ao seu lado injustamente prosperam, você deve permanecer na sua honestidade. Então, ele diz que quase se desviou. No versículo 3 ele diz, porque ele tinha inveja daqueles que prosperavam, dos soberbos, da prosperidade dos ímpios. Ele começou a invejar aquela prosperidade. Aí quando chega no versículo de número 13, ele diz o seguinte: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Veja como era tão grave a situação de Asaf neste momento. Ele chega a duvidar da sua integridade, da sua justiça diante de Deus. Ele chega a dizer que tudo que ele tinha feito até então foi em vão. Não valeu a pena. Não tinha sentido viver servindo a Deus até aquele momento, deixando ou tendo a oportunidade de viver como os demais. Ele chega a dizer que isso tudo foi em vão. Veja que isso prova que ele vivia uma pressão psicológica muito grande, a ponto de ele não achar mais interessante, não ter sentido a permanência em servir a Deus. Talvez seja o seu caso. Você esteja vivendo este momento, as coisas em sua volta não andam como você espera, como você se projetou. Os seus esforços não têm levado você ao objetivo esperado, desejado, buscado. Enquanto que em volta de você, alguém que nada tem a ver com Deus, com a justiça, e você vê ele florescer. Mas eu quero dizer a você neste momento que vale a pena sim permanecer fiel a Deus, permanecer correto diante do Senhor e não duvidar de que Deus um dia aparecerá para recompensar todos aqueles que se manterem fiéis a Ele. No versículo 14, no versículo de número 16, melhor dizendo, do texto que nós estamos meditando, ele diz o seguinte: quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei de sobremaneira perturbado, porque ele pensava, ele queria compreender. Parecia um paradoxo na cabeça de Asaf. E realmente, quando nós começamos a fazer o comparativo da nossa vida para com a vida daqueles que não servem a Deus, traz perturbação. E ele diz nas suas palavras que se perturbou, porque ele queria entender como isso era possível. Meus queridos irmãos, tem coisas, meu querido amigo, tem coisas que você não vai entender. É impossível de você compreender, tendo em vista que somos limitados. Porém, eu digo a você, permaneça fiel a Deus, permaneça honesto, e o Senhor, Ele há de recompensar a todos os que assim fizerem.
no versículo de número 17, quando ele estava naquela perturbação, Asaf resolve tomar uma atitude certeira, coerente, correta, ideal, que deve ser a minha atitude em momentos como esse. Porque essa crise que Asaf passou, eu chamo de crise espiritual, porque se o homem, o crente, ele passa por uma crise física, material, mas espiritualmente ele está bem, ele vai ter condições de navegar bem diante dessas situações. Mas quando a crise é espiritual, ele sente desejo de descer, igualar-se o mesmo nível das demais pessoas. E isso você não pode fazer. Você tem que se manter em cima, você é luz, você é o sal da terra, você é um exemplo. E além disso, tem alguém tomando a sua vida como exemplo. E como exemplo que você não pode de maneira alguma fazer com que essas pessoas se sintam decepcionadas por você descer. Então, nesse momento que Asaf estava envolto nessa confusão, olha o que acontece com Asaf. Veja que atitude Asaf toma, e foi aí, a partir dessa atitude, que Asaf revigorou a sua vida espiritual. Versículo 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. A palavra santuário aqui tem a ver com oração, tem a ver com a meditação da palavra, tem a ver com revigoramento espiritual, a volta das práticas cristãs, a volta da prática que todo verdadeiro cristão, todos os que mantêm comunhão com Deus, eles praticam todo dia. Ele volta para o santuário. O que significa dizer que até este momento, Asaf estava fora do santuário, estava fora da oração, estava fora do jejum. Sabe uma coisa, querido? Sabe por que muitos às vezes desvanecem, desistem na hora das dificuldades? É porque eles saem da oração. Jesus, nos seus momentos mais difíceis, a Bíblia nos diz que ele, conversando com seus discípulos, falou: a minha alma está angustiada até a morte. Mas nesse momento de angústia do Senhor Jesus, ele não deixa de orar. Ele está no monte orando. Ele está buscando reforço, força do Pai. Deus, Ele está te esperando de volta no altar. As situações têm te envolvido, as dificuldades têm te tirado do altar da oração, da meditação da palavra, e você sente que não é mais aquela pessoa. Você faz uma análise da sua vida e você percebe que você perdeu. Mas nesta noite, neste momento, após você ouvir esta palavra, o Senhor Deus, que te ama, que não tem te deixado só, tem te acompanhado em meio às tuas fraquezas, quando tu tens pensado em desistir, em parar, Ele tem te acompanhado. E o Senhor está te dando a oportunidade de ouvir esta palavra neste momento. E Ele te diz: meu filho, minha filha, entra no altar, volta para a oração, volta para o jejum, consagra a tua vida, busca a minha face, busca, porque eu tenho para ti a solução. Lendo outra vez o versículo 17, ele diz: até que entrei
no santuário de Deus. E lá, quando ele entrou, ele entendeu o fim que teria, ou que estava aguardando, aqueles que em volta deles praticavam injustiça. Sabe quando é que você vai entender todas essas coisas que estão em volta de você? É quando você voltar para o altar. É quando você refazer, remodelar essa forma de vida que você está vivendo. A nossa vida, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, tempo a tempo nós precisamos fazer uma reforma nela. Se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, não só Asaf, mas tem várias outras personagens na Bíblia que, semelhante a Asaf, tiveram que fazer isso. Quando nós compramos um carro zero, por exemplo, você sai dali sem necessidade de fazer nada, porque ele vem pronto. Mas ao momento que você começa a usar este veículo, vai chegar um momento que você precisa fazer revisão nele. Uma casa, você compra ela novinha, pintada, chega um momento que você tem que fazer uma revisão nela. E ao passo que esse carro vai usando, as manutenções, elas vão sendo mais, eu digo, mais extensivas. Porque nas primeiras revisões você troca poucas coisas. Mas ao passo que você vai, segunda, terceira, quarta revisão por diante, mais peças vão precisando ser trocadas para que o bom funcionamento continue naquele veículo. A vida espiritual é isso também. Nós temos que parar, fazer uma retrospectiva e vermos quando nós partimos, naquele dia que nós aceitamos a Cristo, se a nossa vida continua como, se teve alguma deficiência, e a gente tem que cuidar disso com pressa. Portanto, estamos encerrando este vídeo neste momento te dizendo: o Senhor está te esperando lá no altar. Asaf estava confundido, como a gente leu no versículo 16. Mas no 17, quando ele entra para o altar, ele confessa: lá eu entendi. Porque quem está, ou quem tem a capacidade de te explicar, não está fora. Como Asaf procurava entender, estava lá no altar. E por que ele entendeu ao entrar no altar? Porque lá ele teve um encontro com o Senhor. E Deus está te esperando lá. Talvez tenha passado até na tua mente que Deus não te aceita mais, dado o tempo em que você se envolveu com as coisas deste mundo, com os detalhes deste mundo, e você tem julgado Deus não te aceitar mais. Mas eu te digo que não. O Senhor está te esperando lá. Retorna para a tua vida de antes, quando tu entravas no altar e tinha de Deus a resposta que precisava. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que esta palavra esteja te fortalecendo. Eu quero pedir a você que compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, porque nós vamos ter novas e novas oportunidades como essa, e o meu desejo é que Deus possa estar te ajudando, a você e a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe.